a 20 graus, mais ou menos. E o nosso convidado já está na linha, Bruna Subtits. Isso, conversamos agora com o professor Fernando Meirelles, que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, agora ex-integrante do Conselho Deliberativo do DEMAI. É sobre isso mesmo que vamos conversar hoje, sobre a saída, a retirada do professor do Conselho Deliberativo do DEMAI após uma manifestação cobrando respostas do ente, né, do Departamento Municipal de Águas e Esgotos, da Procuradoria-Geral do município, quanto a uma questão legal. Professor, primeiro, do bom dia, obrigado por atender a Band News, a gente vai detalhar o caso aqui na sequência. Bom dia, Bruna, tudo bom? Tudo bem, nos ouve bem? Ouço bem. Perfeito, também lhe ouvimos bem agora. Professor, até vou contextualizar um pouco, né, para o pessoal que está na audiência, né, o Conselho Deliberativo, ele tem a função de analisar processos e também de decidir sobre aquilo que vai ser ou não realizado pelo órgão que está representando. No caso, no DEMAI, o Conselho Deliberativo, pelo que eu busquei de informações, trataria sobre obras, sobre investimentos que são feitos nessa área de tratamento e abastecimento de água, tratamento de esgoto também. E o senhor fez uma manifestação recentemente que, após ela, motivou a sua retirada como representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do Conselho Deliberativo. O senhor pode contextualizar para a gente como foi isso? Bom, eu fui nomeado em abril para fazer parte do Conselho Deliberativo do DEMAI, né, e comecei a estranhar o tipo de processo que vinha para o Conselho. Eram processos bem simples, contratos simples de compra, aquisição de equipamentos e serviços, né, desfazimento de bens. E lendo a legislação, eu vi que o Conselho deveria, né, opinar, aprovar, analisar o plano geral de obras do município. Quando eu entrei em abril, imaginei que existia um plano de obras, né, que estivesse em execução. Mas aí veio a enchente, né? E veio a enchente e o DEMAI começou, né, um trabalho heróico de muitos servidores do DEMAI, a dar conta dos problemas da enchente, né? E perguntei, vai ter um plano novo agora, né? Um plano de recuperação da cidade, da estrutura, né, que o Conselho tem que aprovar, que é o que diz a lei, né? Desde que o DEMAI foi criado, o Conselho é o órgão superior do DEMAI, né? E a direção geral executa o que o Conselho decide. E no meu ponto de vista estava invertido, né? A direção trazia as coisas já prontas, decididas, né? E o Conselho fazia essas aprovações, né, que eu entendia que eram menores. E aí eu fiz essa contestação, né? Quando é que o Conselho vai ter um novo plano de obras, né, depois da calamidade, né? Sim, e chegou... Agora, se for... Perdão, pode falar. Desculpe. Não, agora, o fato, se foi esse o fato que gerou a minha saída ou não, eu não sei. Não foi nada informado oficialmente, né? O processo de nomeação teve uma falha, porque o DEMAI mandou para o IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, a solicitação de indicação com o nome do reitor. E a direção do IPH respondeu quem seriam os dois professores, eu e o professor Fernando Magalhães, que apresentaríamos à universidade. Isso, né, como o IPH sempre foi o titular desde 2012 dessa cadeira, né, não causaria estranheza esse procedimento, né? Mas o que foi informado pela imprensa, não por mim, nunca recebi nenhuma informação, não sei qual é o motivo exato da minha saída, que a nomeação teria que ser feita pelo reitor e não pelo diretor do IPH. Então, né, a justificativa é esse problema de tramitação. Sim, o senhor ele estava, né, integrou o conselho desde abril. Antes disso, era uma cadeira do IPH também, pelo que o senhor nos diz. Professor André Silveira, né, que se aposentou, então... Em função da aposentadoria, em função da aposentadoria dele é que você foi indicado ali em abril, isso? Já tinha acabado o mandato dele também, foi junto com a aposentadoria, então o mandato seria por 3 anos. Sim, você faz parte ali do terceiro grupo de renovação do conselho, né? E até assim, a gente vai falando, mas é importante explicar para a audiência, porque conselhos são uma pauta específica, né? Nem todo mundo acompanha tão de perto. E esses conselhos deliberativos de órgãos públicos, seja de uma política específica ou, nesse caso, né, do departamento, ele é formado por integrantes
do órgão público, da administração pública, então no caso da prefeitura, do próprio DEMAI, mas também representantes da sociedade civil, nesse caso sociedade civil organizada, entidades, a universidade entra neste caso, para que se tenha uma avaliação, um olhar de fora também, e essa troca de experiências e também debate, né? Você participou de algumas reuniões, pelo que eu entendo, não muitas, mas percebia que havia uma troca ou era somente, como você disse, um ponto apresentado, um processo apresentado pela direção, pronto para ser votado, sem uma discussão sobre a validade dele? Eu participei de cerca de 16 reuniões, as reuniões são semanais. Sim. Então veja que os assuntos que vêm são assuntos miúdos mesmo. Um contrato, né, que tem que ser renovado, auditado, né, mas não tinha uma discussão. Cada conselheiro recebia para fazer a relatoria, né, um número X de contratos, 2 contratos por reunião, acho que foi o máximo que eu relatei, né. E, então, na discussão era sobre o relato, né? Não sobre por que estava sendo contratado aquele serviço, aquela obra, né? Então, muitas vezes é porque é necessário. Tá, mas cadê o dado de engenharia que levou a essa contratação? Uhum. Né? Onde é que está o fato causador? Onde é que isso entra no planejamento geral do DEMAI? Essas informações que eu fui questionando com o passar do tempo, né? Por que está sendo feito dessa maneira? Uhum. E aí não obtive a resposta, né? Aí, no caso, eu fiz um documento, né? Que eu mandei para o Conselho Deliberativo para que eu perguntasse para a Procuradoria, né? Se aquilo que estava no decreto 18080 de 2012 estava correto, né? E se a tramitação que a direção fazia com o Conselho estava correta. Porque, no meu ponto de vista, estava invertido, né? Primeiro deveria apresentar por que deveriam ser feitos contratos, o Conselho aprovar esse planejamento e depois fazer os contratos. Sim. E não fazer o contrato para depois chegar para ser aprovado o contrato que foi feito sem saber exatamente onde é que estava dentro do planejamento, né, do órgão. Sim, e qual é a relação de data entre o envio deste documento com o questionamento e a sua retirada como representante da URGS do Conselho? 15 de julho eu coloquei o documento no grupo de WhatsApp do Conselho e a minha saída foi decidida 1º de agosto, são 2 semanas de diferença. 2 semanas, sim. A gente está conversando com o professor Fernando Meirelles, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, sobre o Conselho Deliberativo do DEMAI, o qual o professor integrava, deixou de integrar, então, no início deste mês. Professor Meirelles, bom dia. Gustavo Fogaça aqui. Obrigado por atender a Band News. Já quero também aproveitar para agradecer ao senhor pelos serviços prestados aí durante a enchente. O senhor participou de vários programas, deu depoimentos à imprensa, certamente foi consultado também e que foi a sua experiência, o seu conhecimento foi fundamental naquele momento e será, né, daqui para frente também, imagino de alguma forma que o senhor participará de algo, mas o que eu queria entender do senhor é como o senhor recebeu pessoalmente, qual o seu entendimento sobre a reação tanto da URGS quanto do DEMAI e dos seus pares do Conselho em relação a tudo isso que aconteceu. Qual foi a sua percepção sobre a reação dos outros? Bom, primeiro agradecer aos elogios, né? O grupo do IPH realmente trabalhou muito durante o evento, né? E continua trabalhando, né? Tentando ajudar a sociedade gaúcha. Em relação a reação, eu fui informado pelo WhatsApp, né, da secretária, né, do Conselho Deliberativo. Eu não tive nenhuma manifestação da universidade sobre a minha saída, nem do DEMAI, né? Então, eu realmente fiquei surpreso, assim, pela maneira, né, de ser desligado do Conselho, mas eu tinha proposto para o Conselho do IPH, que eu queria discutir a situação do DEMAI no Conselho do IPH, já que eu tenho uma representação, né? E o Conselho do IPH se reuniu na quinta de tarde, e eu recebi esse WhatsApp na quinta de manhã. Então, aí o Conselho do IPH decidiu fazer uma manifestação, né, dizendo que não fazia mais parte do Conselho, né, que se orgulhava das representações que o IPH teve, mas deixando claro para a sociedade que tinha sido retirado não por decisão própria do IPH,
decisão própria do prefeito, né, e do reitor, dentro da sua atribuição legal. É uma atribuição legal, isso não tem nenhuma ilegalidade, né? Eu representava a universidade e o reitor entendeu que eu não deveria mais representar a universidade. Isso não há nenhum problema em relação a isso. Agora, retirar o IPH dessa representação sem que houvesse uma comunicação da reitoria para o Instituto que isso ia acontecer, é deselegante, no mínimo. Sim. Bom dia, professor. Quem conversa contigo agora é a Fabrini Bartz. O senhor comentou anteriormente que participou durante esse período que esteve à frente de 16 reuniões e que esses assuntos eles eram miúdos. Poderia detalhar melhor assim, quais seriam esses assuntos, qual era o foco deles também? Bom, existe uma cláusula de confidencialidade, né? Então eu vou dizer que assuntos de compra de insumos para tratamento de água, tratamento de esgoto, pequenos serviços de manutenção, contratos de locação de veículos, equipamentos, mas a questão não é essa, a questão é como é que chega um processo desses sem o Conselho entender qual é o planejamento geral e onde é que isso se encaixa, porque senão acaba se aprovando um monte de processos pequenos, mas a gente não tem ideia do todo, né? E esse foi o questionamento, por que nós estamos aprovando isso e não aprovando, por exemplo, um plano, uma auditoria no sistema de contenção de cheias de Porto Alegre? Nós pedimos várias vezes, eu pedi várias vezes a questão do qual seria o plano do DEMAI para fazer, né, a adequação, renovação, atualização, né, do sistema de proteção de cheias, né? E essa reunião foi adiada 4 vezes, né? Então, somente agora na segunda-feira, dia 5, é que houve uma apresentação, um PowerPoint, não foi encaminhado antes para o Conselho, onde apareciam o que seria feito, né, e os convênios, contratos, empréstimos que estavam sendo buscados. Mas uma das atribuições do Conselho Deliberativo é justamente aprovar esses convênios, esses contratos, esses empréstimos, né? Então, a ideia parece que a direção apresentaria já o fato consumado para a deliberação do Conselho, né? E pelo que se lê, o Conselho é o órgão máximo do DEMAI. Ele deveria, né, estar à frente dessa discussão, né, e não a cargo da direção apresentar uma decisão já tomada. Sim, até porque o conselho ele é deliberativo, né? E, Gufo, vou te pedir licença e me ajuda quando fazer uma relação com os clubes de futebol, talvez fique mais fácil para o pessoal entender, né? Porque existe conselho deliberativo também nos clubes, e esses conselhos, eles tomam decisão junto à direção daquele clube. Exato, quando há algum ponto que é de interesse do sócio, o Conselho Deliberativo está à porta para receber essa demanda e levar à direção e votar em alguma situação. Então, faz parte também da situação, do organograma da entidade. E, no caso aqui, dentro do que o professor diz do Plano Geral de Obras, que eu acho que é realmente a coisa mais importante desse ponto, é fundamental ter o IPH ali dentro. Ter o IPH e ter as entidades como um todo, o IPH principalmente, porque é essa porta de entrada da sociedade, né? O torcedor, no caso do clube, mas é aqui o cidadão, no caso de um conselho deliberativo que trata de obras públicas e do que é básico, assim, pra gente, né? O DEMAI trata muito, eu sempre lembro, a gente trata água, esgoto, mas também gestão de resíduos como saneamento básico, porque é básico mesmo. A gente precisa ter o bom atendimento e o bom tratamento. É diferente de um conselho consultivo que existe muitas vezes para ser consultado, para prestar uma opinião, mas que aquilo que for tratado na reunião de um conselho consultivo não é obrigatório. Do conselho deliberativo, sim, ele delibera, ele decide. E neste caso que o professor está nos trazendo, essas deliberações elas eram de assuntos talvez de menor importância dentro do conjunto, e nos confirma, professor, não lhe foi apresentada essa proposta, esse plano geral de obras e de andamento aí dos trabalhos do DEMAI, certo? Não, uma vez que foi questionado sobre o plano geral de obras, né, um dos diretores disse que existia um plano de 2015. Nossa. Aí eu disse, mas o plano tem que ser anual, e nós tivemos uma catástrofe agora, então seria ilógico um plano de 2015, ou mesmo que seja de 2024, janeiro de 2024, ser adequado para a situação que a gente está vivendo, né, que a gente viveu. Então teria que ter um novo plano. Sim.
Professor, eu só para encerrar da minha parte aqui, depois os colegas farão mais perguntas certamente, mas aproveitando que o senhor está aqui com a gente, a sua experiência, seu conhecimento, mudando rapidamente só um pouquinho a pauta, eu queria saber a sua opinião sobre a dragagem dos canais fluviais do estado. O senhor entende isso como importante? Se está sendo levado isso com a devida importância que o senhor acredita que deva ter, em questão de recursos, em questão de se isso realmente tem alguma... vai afetar, assim, nós enfrentarmos outra crise como essa, se isso realmente é importante? Bom, quando vocês falam com o IPH, vocês falam com grupos de pessoas que discutem esses assuntos entre eles. Então, não é uma opinião de uma pessoa do IPH, a pessoa de um grupo que já vem discutindo esse assunto da dragagem há bastante tempo. Dragagem, nós entendemos que ela é importante para rios urbanos, cursos de água pequenos, né? Um arroio de dilúvio, por exemplo, né? Um arroio, águas mortas. Então, assim, coisas pequenas que tem muito lixo, né, que vem, que não é natural, a gente entende que é essencial para manter um sistema de dragagem. Canais de navegação, a gente deve manter sistema de dragagem. Agora, rios naturais, rios em condições que passaram por uma cheia como nós tivemos, calma, respira, faz uma avaliação do que é esse sedimento, né? Por que ele foi parar ali, né? Qual é a dinâmica que posso esperar, né? Porque esse sedimento ele pode se deslocar agora facilmente com um outro evento qualquer, né? Então, talvez não seja nenhum problema. Agora, primeira coisa, nós temos que entender a atual situação do Rio Grande do Sul. Nós não temos informações topográficas de qualidade para utilizar, não temos, é um problema. Santa Catarina já tem há bastante tempo, nós não temos essas informações topográficas, nós não conhecemos nossos rios, nós não temos levantamentos batimétricos há muito tempo. Então, primeira coisa, fazer uma batimetria, entender o que está acontecendo, entender a situação atual, para depois pensar em intervenções que podem ser cirúrgicas, muito pequenas, mas fazer dragagens nos volumes que estão falando, com os recursos que estão falando, realmente não tem sentido, não tem lógica fazer esse processo. Sim, não é isso que vai evitar, porque muitas vezes tem se colocado como uma saída para evitar que a água suba rapidamente em situações assim futuras. Não é isso que vai impactar o volume da água e a entrada dela nas cidades. Não tem explicação lógica hidráulica isso, não. Nós temos aqui na região metropolitana, nós temos 2 estrangulamentos que levaram à subida da água, né? A ponta do gasômetro e a ponta de Itapuã. Então, assim, nós temos essa situação, essa conformação, tanto que vocês podem ver que o delta do Jacuí, essa zona de deposição de areia, ela está montante da ponta do gasômetro, né? Depois começa o Guaíba, né? Que é um curso d'água liberado, não tem aquelas ilhas, né? Mas antes da ponta do gasômetro nós temos essa zona de deposição. Faz parte da nossa geomorfologia esse processo. Então, tirar essa areia que chegou aqui, olha, é como se fosse dizer que a gente está eliminando um quebra-mola, pequeno quebra-mola de uma rodovia, assim, não vai afetar, né, o fluxo, não é isso que está segurando essa água, não. Perfeito. Professor Fernando Meirelles, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Para a gente encerrar, dentro do tema ali da nossa conversa, né, do tema principal, como o senhor disse, né, a representação ela foi historicamente, ou pelo menos nesses últimos 12 anos, né, uma representação do IPH junto ao Conselho Deliberativo do DEMAI. O IPH não está mais, então, no Conselho Deliberativo, nem o senhor, nem nenhum outro representante do Instituto. Não, agora são 2 professores do Departamento de Engenharia Civil. Com certeza serão colegas que levarão o nome da universidade, né, muito orgulho e muita precisão, mas não é o IPH que está lá no Conselho do DEMAI. Perfeito, a gente segue acompanhando e como o Gustavo já disse, né, a gente parabeniza e agradece pelo trabalho desenvolvido pelo IPH, especialmente durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas conhecemos, né, sabemos que esse trabalho ele é de referência já há muitos anos. A gente te agradece e o espaço fica aqui aberto para manifestações, seja deste assunto ou outros de interesse, e até para informar tanto o senhor quanto a audiência que buscamos também o Departamento Municipal de Água e Esgotos para estar aqui neste programa, fazer a sua manifestação, mas não tivemos retorno. Na sequência que eu já trago a manifestação por nota do DEMAI. Obrigada, professor. Obrigado, abraço, Bruna, Sabrina e Gustavo. Muito obrigado, bom trabalho. São 10 horas e 22 minutos. Não deixa de ser, né, Bruna, minimamente, antes que tu passe aí
a nota do DEMAI, que é importante, né? A gente sempre trazer todos os pontos aqui, todas as versões, mas não deixa de ser preocupante a situação em relação a como foi tratado tudo. Ainda mais se a gente bota na perspectiva do que foi a tragédia que aconteceu. Não é um dia a dia, uma troca de um conselheiro de um dia a dia, de uma rotina ordinária sobre as situações das reuniões do conselho. Sim. E desses debates menores que o próprio professor colocou aqui para a gente. A gente está falando de uma visão do que vai acontecer no longo prazo e na macroestrutura de tudo. E os questionamentos dele foram em relação a isso também. E não houve resposta. Então, se alguém da autoridade dele, do lugar dele, do papel dele, não obtém essa resposta, o que a gente pode esperar como sociedade também, né? Sim, e que são coisas que não chegam ao nosso conhecimento tão fácil. Ele mesmo disse, né? E eu havia consultado a ata da reunião anterior aqui disponível do Conselho Deliberativo. De fato, apenas a citação dos nomes das pessoas presentes e em que momento cada uma falou. Né, tinha ali pelo menos uma linha do que seria a fala, mas não como em outros conselhos que eu acompanho, que a ata tem páginas e páginas, porque ela transcreve a reunião, não ipsis literis, mas tem uma transcrição muito próxima do que foi tratado, né, para dar uma dimensão do que aconteceu ali. E o professor até, ele falou, não há ilegalidade no que aconteceu, porque a representação é da entidade, a entidade tem uma vaga. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em sendo titular da vaga, fez a substituição de um conselheiro por outro. Já acompanhei casos em que substituições assim se dão, por exemplo, porque o titular, ele adoeceu, precisou colocar uma outra pessoa ali no seu lugar, seja suplente ou outra pessoa que a entidade indique. Ou de grupos que fazem rodízio. Então, um pedido pessoal, né? Isso, fica por um período aquele conselheiro, depois troca. Isso acontece, é normal dentro do processo. Mas o que a gente tem de histórico aqui em Porto Alegre? Conselhos é uma pauta que eu acompanho já há bastante tempo. Não me diga. Sim. Eu estava lá quando fundaram o primeiro conselho. Não, em 1900 e quanto foi, mas faz bastante tempo lá, do plano diretor, acho que é da década de 50. Não estava, mas eu acho, né? Não sei. Estava nas outras conspirações, assim, no universo paralelo, ela estava. Mas como é que já acompanhei situações semelhantes? Uma envolvendo a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na ocasião rendeu polêmica, como agora também, a gente não estava aqui no programa ainda, mas na ocasião também foi muito polêmico, porque historicamente o Conselho do Plano Diretor tinha como representante da URGS professores da Faculdade de Arquitetura, que dentro da faculdade existe um departamento de planejamento urbano. Então, estava com este grupo a representação. Quando o professor, e a situação é bastante semelhante, o professor que estava na titularidade se aposenta da URGS, ele também pede para sair do conselho, porque era o momento dele de descanso. É indicado um substituto para a vaga daquele professor. Esse substituto participa de uma reunião do conselho. Nessa reunião ele faz um questionamento e na reunião seguinte, foi aí o que se sabe, a prefeitura pede à universidade para que se troque a representação. E aí o reitor, como foi o caso aqui também, indica a troca do representante da Faculdade de Arquitetura, curiosamente é similar o caso, pela Faculdade de Engenharia. E aí, então, a representação hoje está com a Faculdade de Engenharia. Isso no Conselho do Plano Diretor. No Conselho do Patrimônio Histórico-Cultural também houve uma troca assim com a representação da OAB dentro do Conselho. Então, também uma conselheira que era sobre até o caso do prédio, que eu falo muito aqui, o prédio da SMOV, havia um parecer desta conselheira indicando a preservação do prédio e houve a substituição daquela conselheira por outro. Isso, né, destes dois casos. Eu quero trazer aqui uma fala do prefeito Sebastião Melo no ano passado, ele falando sobre a instalação de um container da Guarda Municipal na Redenção, que também gerou um burburinho na ocasião, porque esse container ele está posicionado muito próximo do arco, do Monumento ao Expedicionário, daqueles arcos da Redenção. Parecido com os arcos que tem lá na França, que a gente viu muito aí. Isso, que a gente viu agora na abertura das Olimpíadas. E há um entendimento de que monumentos tombados, que acho que seja o caso, eles não podem ter interferência visual. Então, havia um pedido para deslocar este container um pouco para o lado, assim, para colocar em outro local que não ali tão próximo dos arcos. Isso passou pelo Conselho, houve uma
divisão ali de entendimentos. No primeiro momento havia sido então autorizado a transferência de local, mas por algum motivo, seja por orientação e indicação da Guarda Municipal, a Prefeitura insistiu que fosse onde estava. E a fala do prefeito foi que, deixa eu só pegar aqui certinho, que falando sobre o Conselho, tem representantes do governo e da sociedade. 2 do governo tinham votado contra a instalação do container naquele local. Eu disse a eles que é muito singelo, ou vocês reconsideram o voto, ou vou trocar vocês. Então já é manifesta, essa posição da Prefeitura é manifesta de forma pública, porque eu estou lendo aqui uma notícia que foi divulgada pelo Jornal Diário Gaúcho. Então é manifesta essa posição da Prefeitura de utilizar o Conselho, não para uma análise técnica dos casos, mas para ratificar o entendimento da Prefeitura sobre qualquer demanda que ali é apresentada. A política em si, o fazer política, ele não foge de nenhum âmbito onde o poder público apareça. Isso é assim. E não passa nem tanto por uma questão partidária, é uma questão realmente de política, de interesses ou de grupos, ou pessoal, ou de um setor. E isso é histórico, né, em Porto Alegre, em todos os lugares. O que me preocupa mais em relação a esse afastamento do professor Meirelles é tirar alguém com a extrema experiência como ele tem, com o extremo conhecimento de causa que ele tem, de um lugar onde esse tipo de pessoa deveria estar, e não se traz uma substituição à altura, pelo menos por enquanto, é preocupante. Isso é realmente preocupante, porque, como o próprio professor falou, é da prerrogativa tanto da reitoria da URGS quanto do DEMAI fazer essa substituição. Isso não tem nada de errado. A questão é não isolar alguém que é de extrema importância para o andar dos fatos, do que é necessário, e não trazer alguém à altura e não se justificar à sociedade essa decisão. Né? Até agora tu vai trazer agora, né, a nota que a Laura te passou do DEMAI, mas não especifica pontualmente o fato, isso que eu estou colocando aqui, da importância do professor estar lá no Eu Conselho. vou ler como está aqui a nota. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI, informa que, conforme previsto no regimento interno do Conselho Deliberativo da Autarquia, as vagas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, foram renovadas em abril de 2024. Entretanto, o ofício enviado à autarquia partiu diretamente do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH, sem a assinatura da reitoria da instituição de ensino a qual são atribuídas as posições. O DEMAI solicitou que a URGS ratificasse a indicação com o objetivo de garantir a legitimidade das decisões tomadas pelo colegiado. A reitoria da universidade, então, respondeu com os nomes escolhidos para a sequência dos trabalhos, substituindo um dos nomes apontados inicialmente. É isso. Muito obrigado, Laura Tedesco. Muito obrigado, Bruno Aspetite. São 10 horas e 31 minutos. A gente vai para o